Acontece hoje no Fórum de Franca o julgamento de pai e filho acusados de matar a facadas o ex-namorado da filha e irmã dentro de um pet shop. O crime aconteceu em fevereiro de 2023. Vamos abrir o sinal com a Marcinha lá? Vamos lá, Márcia Maria chega ao vivo com informações pra gente, até pra gente saber, né, se o julgamento, se ele segue ainda, se tem alguma informação, algum resultado aí, ou ainda está acontecendo esse julgamento. Márcia Maria, informação com você. Uma boa tarde para você, Pagliani, a todos novamente que acompanham o Balanço Geral. Olha, o júri formado por 3 mulheres e 4 homens, eles acabaram de sair de uma sala reservada, onde fizeram então a votação para decidir pela condenação ou não dos réus. Neste exato momento, olha só, o juiz, ele está lendo a sentença, então, de José Eurípides de Cubas, de 55 anos, e do filho dele, o Pedro Henrique Ezequiel, de 22. Se condenados, podem ser encaminhados direto para a cadeia, dependendo, então, da decisão do juiz. Vamos acompanhar. E a pena foi reduzida neste patamar, pois a reação foi emocional, motivada pela própria vítima. Nossa espera de um pai que não vive sua filha, sua filha e irmã, espancada por alguém, age de forma diferente. Esta sentença contrária à lei, amiga de outras circunstâncias que possam alterar a própria medida. O juiz está lendo, então. Isso responde ao processo solto de não estar preventiva para a interpretação da sua previsão preventiva. Por fim, fixo em 5 salários mínimos o valor vigente na época do cumprimento da sentença como quantia necessária à reparação do dano moral da família da vítima. Pedro Henrique Ezequiel de Cubas também vai ter descendentes. Nas mesmas bases, a pena está fixada em 6 anos de reclusão. Diante da ausência de agravantes, e considerando que a atenuante da minoridade vítima não pode ser considerada que a pena foi fixada, decide aqui o caso. Bom, Pagliani, o juiz então está fazendo a leitura então do processo. Daqui a pouquinho ele vai dar então a sentença e a gente volta então com todos os detalhes. Mas é importante relembrar então esse caso. José Eurípides Cubas, de 55 anos, e o filho dele, Pedro Henrique Ezequiel, de 22, eles então são acusados de matar a facadas Luiz Paulo Santos Silva, de 28 anos. O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2023, dentro de um pet shop na Avenida Nelson Japaulo, no Jardim Luiza, na zona norte da cidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, pai e filho agiram em conjunto de forma premeditada, utilizando meio cruel e recurso que dificultou então a defesa da vítima. Luiz Paulo sofreu ao menos 10 golpes de faca, causando sua morte por hemorragia. Câmeras de segurança registraram o momento em que pai e filho passaram de moto pela avenida e avistaram a vítima. Ele saiu correndo e se escondeu dentro do pet shop, mas foi perseguido. José e Pedro entraram no estabelecimento e, depois de matarem Luiz Paulo, fugiram. As investigações apontaram que Luiz Paulo mantinha um relacionamento conturbado com a filha e irmã dos acusados. Era uma relação marcada por agressões e ameaças. Familiares relataram que ele era usuário de drogas e não aceitava o fim da relação. 2 dias antes do crime, ele teria invadido a casa da ex, agredindo-a, quebrando objetos e ameaçando, inclusive, de colocar fogo na residência da mãe dela. Em depoimento, José Eurípides afirmou que agiu para proteger a filha, admitindo ter desferido os golpes fatais. Pedro Henrique confirmou que estava armado com uma faca, mas negou ter atingido a vítima, dizendo que o pai foi o autor das facadas. O Ministério Público pediu a condenação dos réus por homicídio qualificado, crime que prevê pena de até 30 anos de prisão. O julgamento, então, começou às 9 horas da manhã.
os advogados dos réus, Thales Balbino, preferiu não se manifestar neste momento. A gente acompanha, então, mais um pouquinho aí os detalhes, os últimos minutos finais, então, desse julgamento, e a gente volta, então, com a sentença, se realmente eles foram condenados ou não. Eu volto com você, Pagliani. Olha aí, mantém a imagem ao vivo aí. Esse veredito vai sair a qualquer momento. O detalhe que a gente tem, os dois estão ali aguardando a sentença do juiz. De repente, você vai ver pelo semblante deles se serão condenados ou não. É o momento, olha aí, momento de muita expectativa. Você tem o juiz ali, ele já leu toda a justificativa. E agora os dois, ali naquele momento, olhando para o juiz falando com eles, e a qualquer momento pode sair então essa sentença. Será que eles serão absolvidos? Ou será que eles serão condenados? O júri decidiu e o juiz agora faz a leitura. Márcia, estou na expectativa, a gente não consegue ter o áudio efetivamente dele, mas pode me interromper aqui a qualquer momento. Se a sentença sair, a gente já dá ao vivo aqui no Balanço Geral a informação ao vivo, 12h34, direto do júri, onde está acontecendo nesse exato momento. Você vê expectativa de pai e filho, no detalhe para você, trazendo os detalhes do semblante, da expectativa, da emoção dos dois, depois de um árduo, olha aí, pelo visto, eles foram absolvidos. É o momento aí, Márcia Maria. Parece que foram absolvidos. Márcia Maria, a informação com você. A gente já tem informações aí. Exatamente. Se estão comemorando é porque houve absolvição, Márcia Maria. Olha, Pagliani, pai e filho foram condenados a 4 anos de reclusão em regime aberto, em regime semiaberto. Eles vão ter também que indenizar, cada um deles, os familiares, então a família da vítima, em 5 salários mínimos. A gente pode ver, então, eles emocionados, abraçando os parentes, o filho do seu Eurípides muito emocionado, chora, sendo amparado aí, provavelmente pela mãe, todos comemorando então a decisão do juiz, ambos que foram condenados então a 4 anos de reclusão em regime semiaberto e vão ter agora que indenizar então a família da vítima, cada um deles aí em 5 salários mínimos, Pagliani. Vou tentar falar com eles aqui, nós estamos ao vivo. Vou tentar falar com o seu Eurípides, ele emocionado. A gente sabe que é momento de muita tensão e agora ele respira aliviado após receber a decisão do juiz. Como o senhor recebe, então, essa decisão, essa sentença? O senhor que vai cumprir, então, a pena em regime semiaberto? Na verdade, a gente não se orgulha dessas coisas, né? Mas eu fico aliviado pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos e pela sociedade também. Só tenho que agradecer a Deus. O senhor que, junto com o seu filho, praticaram esse crime, mas a gente sabe que a relação que a sua filha vivia com a vítima era uma relação muito conturbada. Era muito conturbada, sim. Eu expliquei para ela antes, falei com ela, pedi para que eu não ficasse com ele, mas infelizmente aconteceu. A Priscila, a filha do seu Eurípides, está aqui, que conviveu com o ex-companheiro, depois que vocês, enfim, se separaram, sempre com um certo receio, e aí o seu pai e o seu irmão, para te defender, acabaram então tirando a vida dele. Como é para você estar aqui no tribunal do júri, recebendo essa notícia, né, essa sentença do juiz, em que seu pai e seu irmão vão ficar então praticamente cumprindo a pena em liberdade? Para mim é um sinal de alívio, porque só quem vive sabe realmente o que é um relacionamento abusivo, um relacionamento com agressão, e só eu sei o que eu vivi. Então, para mim, eu sinto um sinal de alívio e eu sou grata, primeiramente a Deus e segundamente meu pai e meu irmão, se hoje eu estou aqui, porque poderia ser diferente. Eu poderia estar morta e ele aqui. Você temia pelo seu pai e seu irmão serem condenados e ficarem atrás das grades por muito tempo? Sim, era o meu maior medo. Eu não sei, essa semana eu não consegui, me deu crise de ansiedade no trabalho, eu não consegui trabalhar. E eu tenho uma filha com ele, né? E até porque a gente tem uma filha junto e meu pai fez para proteger eu e a minha filha, que eu estava grávida de 1 mês dela.
Muito obrigada pela entrevista. Eu vou conversar agora com um dos advogados de defesa, né, do seu Eurípides e também do filho dele, o Henrique. O Thales está aqui. Nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Só confirma novamente para mim a sentença dada aos seus clientes. Eles receberam uma pena de 4 anos em regime aberto por os jurados entenderem que houve ali um homicídio privilegiado. Então, agora eles vão cumprir essa pena em regime aberto e creio que a justiça foi feita, porque ninguém, no caso, e numa situação igual a ele, faria uma coisa diferente, porque a filha dele estava sendo agredida por muito tempo e com isso não há uma questão que você possa esperar de um pai que ama uma filha outra atitude, porque tinha medida protetiva, agrediu a filha grávida e com isso os jurados entenderam que era cabível o homicídio privilegiado. Tá ok, muito obrigada pelas informações. Pagliani, então, eles que foram condenados a 4 anos de reclusão vão responder, então, vão cumprir essa decisão da justiça em liberdade. A família comemora, então, essa sentença. O senhor Eurípides falou com a gente, o filho dele ainda está muito emocionado, mas, enfim, essa foi a decisão da justiça e eu volto com você.